com o Yuri Alberto, que foi artilheiro do ano passado, com o Depay, com esses caras, o mínimo que se espera do Corinthians é uma vitória para convencer o torcedor. O mínimo que se espera. E aconteceu. Ah, doutor, não convenceu, doutor. Não, o time dos caras é horroroso, doutor. Mas não quanto foi o jogo, o seu cavalo. Não, mas doutor, era jogo pra golear. É isso que a gente acha. Não, o time dos caras é inqualificável. E o time deles é inqualificável. Eu achei bonito até o que falou o Capela, que o time dele caiu ano passado, mas eu achei bonito o que ele falou no seguinte: a sintonia não está total entre torcida, jogador, treinador. Não... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que a imprensa vem falando, como eles estão analisando essa classificação do Corinthians. Poderia ter sido melhor? Sim. Poderia ter goleado? Também sim. Poderia ter passado da maneira tranquila no primeiro e no segundo tempo? Sim. Porém, é o Corinthians, né? É 8-80, tem jogo que amassa, no outro jogo é uma luta para vencer, para conseguir os 3 pontos. Nesse caso ali garantiu a classificação, né? E a imprensa, Renata Fã e companhia, rolou aquele debate lá no Jogo Aberto e tá muito legal, é o que vamos acompanhar. A partir de agora, o link do programa estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Deixa a sua opinião antes de conversar, você gostou ou não gostou? Acha que a Libertadores é isso mesmo? Jogos difíceis? Ou o Corinthians poderia ter entregado muito mais do que entregou? Comentem abaixo que é importante saber o que vocês pensam. Tá, Capelanes, tranquilidade é a palavra-chave, é isso? Não. Eu acompanhei a entrevista coletiva na íntegra ontem. Terminou o jogo de cabo a rabo para poder entender se o discurso seria semelhante. Porque assim, me parece, gente, agora falando sério, que tem uma coisa bem desconexa no clube. A torcida não tá falando a mesma língua da boleirada, a boleirada não tá falando a mesma língua do treinador e o treinador não tá falando a mesma língua da torcida. Porque ficou muito claro ontem, de novo. Pô, gente, vem cá, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Tirando o Romero, tá? Porque tem uma história no clube, campeão, ídolo e tal, por mais que seja titular, vem cá. Vocês não ganharam porcaria nenhuma pelo Corinthians. E o Roberto, Garro, Depay, blogueiro, né? É mais blogueiro que jogador. Vamos começar a cobrar também. Quer eventinho aqui, pokerzinho aqui, risadinha aqui e bola. Que você tem. Cadê? Entre outros jogadores. A zaga, gente, eu falo isso aqui desde a temporada passada. E ontem o técnico da Holanda estava lá acompanhando de perto. Exatamente, de novo, né? Então, assim, o meu ponto de vista é, temporada passada que eu falei essa análise aqui, que o Corinthians é um time desequilibrado, eu sou chamado de anti, que eu torço contra, que eu seco. Uma parte é bem verdade. A zaga do Corinthians é uma mãe, é uma delícia. Mas de que time que você está falando? Jogo. Você está falando do time que ele está mexendo ou do time titular? O time mas titular. ontem não era time titular. Era o time titular. Ontem era, mas foi a segunda vez que entrou aí, se não me engano, um negócio pra campo. Você vai entender o que eu tô querendo dizer. O Ramon Dias não é técnico pro Corinthians. O Ramon Dias, ele não consegue fazer esse time evoluir. Ah, mas passou, mas tem que desfrutar, mas olha a melhor campanha do Paulistão, pessoal. O Corinthians vai chegar numa tampa com esse treinador. Nada contra o treinador, o Palilo. Gente, o Corinthians precisa de um técnico que faça esse time crescer, porque o time tem potencial de crescimento, só que a gente não enxerga. Então, a partir do momento que você não enxerga esse tipo de potencial de crescimento com esse treinador, e o time está totalmente desconexo com a realidade, ontem os caras foram fazer Poropopó, o torcedor falou, gente, não tem festa. Vocês não estão jogando nada. E a verdade é assim, correram o risco de passar pelo o segundo maior vexame da história do clube, que o primeiro foi o rebaixamento. E nada vai superar isso. Marco Aurélio Cunha, que coisa, hein? O Corinthians realmente não jogou bem, conseguiu o resultado graças a um gol no finalzinho do Yuri Alberto, mas correu muitos riscos. Correu, assisti os melhores momentos em casa à noite, depois o final do jogo, né? Mas não achei o time tão ruim, o time venezuelano. O time venezuelano chutou bolas importantes a gol, apesar de ter falhado ali num lance, ele pegou uma bola muito difícil, uma bola de curva, que passaria à frente o marcador. Eu não achei o time deles tão ruim quanto aquilo que todo mundo falava antes. Achei que o futebol está muito equilibrado, muito equilibrado. Qualquer time mais ou menos treinado, quiser 2 linhas, segurar o adversário, catimbar o jogo, ele vai dificultar o jogo. A gente estava achando que futebol hoje é moleza, não tem mais moleza. Qualquer jogo é jogo difícil. Por mais descredenciado que seja o adversário, vai ser difícil. Então eu não concordo com o Capelanes com esse discurso do Ramon. Acho que os números dele, os últimos, são bons, como eu falei que o do Zubeldia também não eram ruins. E se a gente ficar trocando toda hora, vamos aprender uma coisa, gente, por favor. Se trocar toda hora de técnico, vai afundar as finanças do clube, vai começar um programa de treinamento todo diferente, vai ter lesão de jogador porque vai mudar a preparação física e nunca vai ter um sistema de jogo.
Sistema de jogo, os treinadores às vezes em 2 meses acham, às vezes em 6 meses não encontram. Então é preciso dar tempo aos caras de trabalharem e os resultados do Corinthians não são ruins. Então eu acho que a cobrança está sendo muito exagerada, como sempre, em cima de atletas e jogadores e treinadores. O treinador faz o que pode. É que também, Sgarbi, no ano passado, o Corinthians termina a temporada muito elogiado, fazendo uma sequência de invencibilidade, várias vitórias. 10 isso partidas, isso empolgou o torcedor. E agora, primeira fase do Campeonato Paulista, muita gente também revezou titulares, time misto, reservas e acabou pecando. E o Corinthians não, ele tem uma boa campanha, mas um momento decisivo chegou. Se na Libertadores não eliminar o Barcelona de Guayaquil e se não eliminar o Mirassol, vai ter cobrança e pressão e a torcida deixou isso claro. Claro, Rê, com razão. No ano passado, o Corinthians brigava muito em relação ao rebaixamento e tinha 2 Copas. Nas 2 Copas, apesar de... O Corinthians chegou longe, relativamente longe, não conseguiu desempenhar o que o torcedor estava esperando. Tanto que caiu sem jogar nada contra o Flamengo e contra o Racing também, que foi o campeão. Aí conseguiu se recuperar no Brasileiro. Me preocupa. O jogo de ontem, respeito a opinião do Dr. Marco Aurélio Cunha, mas pelo amor de Deus, quando eu ver o Corinthians jogando contra um time venezuelano, que está na 6ª colocação do venezuelano, com o Yuri Alberto, que foi artilheiro do ano passado, com o Depay, com esses caras, o mínimo que se espera do Corinthians é uma vitória para convencer o torcedor. O mínimo que se espera. E aconteceu. Ah, doutor, não convenceu, doutor. Não, time dos caras horrorosos, doutor. Mas não ganhou, foi o jogo, mas seu cavalo. Mas não ganhou. Não, mas doutor, era jogo para golear. É isso que a gente acha. não, A gente Não, acha. o time dos caras é A inqualificável. gente E o time acha. deles é E tem uma inqualificável. outra diferença grande que vocês têm que também entender. Uma coisa é jogar o campeonato venezuelano na 6ª posição, o cara tá mal, tá lá. Outra coisa é jogar um jogo dessa mesmo relevância. time. Era a primeira vez do time na Libertadores. É o mesmo time. Jogando contra o Campeonato de Várzea, a Libertadores é o mesmo time, é ruim igual. Olha o grau de motivação que esses caras têm. Mas o do Corinthians tem que ter também. O dinheiro que provavelmente teriam se passasse de fase. Tem todo um contexto que os caras dão a vida. Foi o jogo da vida. Mas eu acho que o problema não é o time venezuelano. Claro que eles jogariam da melhor maneira possível. Claro. E aí o Corinthians abre o placar, já toma um gol na sequência, depois toma outro empate. Eles foram segurando até onde deu. Só que tem um detalhe, o que chama a atenção, Everton, não é só o time venezuelano, é o desempenho do Corinthians. A falta de criatividade, a falta de aproveitar, que já sai na frente com 2 minutos de jogo. Matar o É jogo isso que ainda. chama a atenção, porque teve oportunidades, Everton, e não conseguiu. Qual é o motivo do riso, Everton? Tá rindo por quê? Feliz ano novo. Ô, Renata, não. Tô rindo, eu tô só pensando aqui que o Neymar tá acabando com o Depay. Essa união dos dois aí e tal, o negócio tá funcionando muito bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu tô muito corintiano, gente. Eu tô muito corintiano. Sério. Hoje baixou o corintiano no HG. E eu vou explicar por quê. Por mais que o Corinthians tenha jogado com um time semiprofissional, e é semiprofissional, eu não posso ser incoerente com aquilo que eu prego aqui em todas as Copas do Brasil, daqui a pouco Sul-Americana, Libertadores e tal, que é de que eu, sinceramente, interessante é você ganhar o jogo. Se você puder ganhar bem, legal. Se você puder ganhar dando show, melhor ainda. Eu não posso olhar para um Corinthians da primeira fase do Paulista e esquecer o que eles fizeram. É que tudo bem, se cai no mata-mata, se cai na segunda fase, já era. Se não passa ontem, já é, mas passou. Eu esperava uma goleada, sinceramente, ontem não foi zoeira, eu esperava. Mas tudo bem, passou. E não acho que tem um certo desprezo, sim, que acontece naturalmente e inconscientemente. Isso a gente está cansado de ver, de um time tecnicamente muito melhor, quando a bola rola, o time não rende tão bem. Agora, achar que isso é uma tragédia, fora Ramon Dias, eu já pedi o Ramon Dias fora, agora não peço mais, vou esperar. É muito pouca avaliação para já querer a cabeça dele. Mas os jogadores também reconheceram que não foi tão perfeito não esse jogo. O Yuri e o Bidu falaram. Precisava sofrer tanto? É meio complicado, né? Eu acho que foi com a cara do Corinthians, né? Acho que sofrer nunca é uma decisão, né? Porém, tem jogos que tem que saber sofrer e conseguimos ali, soubemos sofrer ali e no final conseguimos fazer o gol e classificar. Eu acho que foi uma surpresa, assim, toda equipe que vem aqui quer ganhar de nós, né? E, também agradecer a torcida também por todo o apoio. Nós não podemos dar nenhuma desligada, né? E essa desligada que nós demos hoje quase nos custou caro, né?
E isso é uma coisa que é um pouco óbvia, claro, que questão técnica, que a equipe adversária era realmente inferior. Mas futebol é jogado dentro de campo e às vezes as situações não acontecem da forma que a gente espera e a gente precisa se adaptar ao jogo. Foi um jogo muito trucado, onde a gente deixou a ansiedade tomar conta da gente, a gente estava errando coisa que a gente não tinha que errar. Bom, agora corrigir isso porque classificamos. Eu errei, como vou errar outras vezes, né? E é óbvio que eu trabalho muito para minimizar esses erros. E eu não posso culpar a nossa defesa por um erro que foi individual meu, né? Yuri, não precisa ser tão sofrido, né? Pô, a gente vai trabalhar bastante para que seja bem menos. Passou sufoco, não poderia. O Hugo Souza também falou sobre essa partida. Ele que falhou, mas também fez defesas importantes. O Hugo tem sido um cara que faz a diferença. Mas ontem, será que o Corinthians estava com alguma coisa diferente, Marco? Estava um pouquinho desatento. Desatento? Né? Estava um pouquinho desatento. Mas isso, olha, vamos lembrar, vocês querem julgar sempre uma campanha por um jogo, né? E tirar o cara, colocar o cara. Vamos lembrar, na Copa do Brasil, São Paulo perdeu em casa para o Novo Horizontino de 3-1 e ganhou nos pênaltis. Imagina se São Paulo tivesse perdido aquele jogo. Na Copa do Brasil, que o São Paulo saiu vencedor. São Paulo saiu vencedor. Perdeu do Novo Horizontino em casa de 3-1 e foi vencer nos pênaltis. Novo Horizontino não te lembra nada, final de semana? Melhor segunda-feira, jogo do Paulista. É uma freguesia grande, hein, doutor? É o mesmo. Novo Horizontino é pai de São Paulo, então, veja bem. E depois, São Paulo fez grandes vitórias aí até conquistar a Copa do Brasil. Mas e se o mundo acabasse porque perdeu de 3-1 e foi para os pênaltis? Mas os jogadores têm que se indignar, né, Marco? Mesmo que internamente os caras têm que entender que não jogaram bem. Não foi uma partida primorosa e nem na Venezuela jogaram bem. Ô, Rê, você falou do Hugo, pra mim, Dorival. Você mora no meu coração, tem que chamar esse cara pra seleção. Não tem nem o que pensar, cara. É o terceiro goleiro da seleção, ou o segundo da seleção hoje. Na frente de aí. Tô brincando, o seu goleiro tá bem, o Alisson. Mas o Hugo tem que estar na lista. O meu goleiro só tá liderando com 13 pontos no Campeonato Inglês, a Premier League. Só chora, Ronaldo. Mas tem que estar na seleção. Agora eu concordo que não Ontem não tomou nenhum gol mais uma vez. Aí, tá bem demais. Passou, é o que importa. O Corinthians está na próxima fase. Eu concordo com o senhor, doutor. Mas, na minha opinião, do meu ponto de vista, é uma vitória pra acabar com o Oba-Oba também. Não. Mas tá tudo muito estranho nesse programa. Para aí. Ronaldo. Não, Capela. O Marco Aurélio amenizando a atuação do Corinthians e você quietinho. Não, porque eu vou na mesma linha do doutor. Porque essa competição é o seguinte, que nós vimos dessa competição, e o doutor conhece muito bem essa competição, né? Que esteve lá. Não fase de classificação, conheço a direta. Basta dar um pouquinho de moral, olha. Já pula, desse tamanho. Deixa eu falar então, o doutor tá fora. Pronto, eu vou falar com você, minha Renata. Essa competição é o seguinte... Fala comigo e o Capelani. Não, só com vocês. Vocês um bandido aí, não. É o seguinte, essa competição, ela serve... Esse momento serve... Realmente você tá corretíssima. O que eu tô Porque essa competição, ela serve pra o quê? Pra você ajustar as arestas do que aconteceu ontem. E ter a consciência de que você não pode ficar mexendo muito no setor defensivo de uma equipe, porque ela tem que ter o quê? Entrosamento. E teve que ter. E eu achei bonito até o que falou o Capela, que o time dele caiu ano passado, mas eu achei bonito que ele falou no seguinte, a sintonia não está total entre torcida, jogador, treinador, ainda bem que ela não está, porque tem um momento certo para isso e nessa competição tem um momento certo para isso. E a arena vai servir desse contexto que você colocou, desse ajuste do sol, da terra, do mar, do ar, do alinhamento dos planetas. O alinhamento dos planetas. Eu não entendi. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado nesse debate lá no Jogo Aberto. É sempre legal ver a opinião dos comentaristas, né? São opiniões diferentes, divergentes, muitas das vezes. E com isso o Corinthians consegue a classificação. Legal, pô, da hora. Tô bem contente, obviamente, pela classificação, não pela atuação. Sim, pelo fato de ter passado de fase, né? É claro que foi ali um sofrimento, no final todo mundo pensou, faltam 5 minutos talvez para acabar o jogo e tá empatado, e se nos pênaltis, apesar de ter o Hugo que traz muita credibilidade, traz muita confiança para a torcida, porém penalidade é aquilo, pode pegar o Barcelona, enfrentar o Ibis e perder, por exemplo, né? O Real Madrid enfrentar o 15 de Piracicaba e acabar sendo derrotado. Então, assim, é uma loucura. Como a gente já viu várias zebras, né, no mundo do futebol. Mas o importante é que a classificação veio, claro, de uma maneira bem ruim, né, das piores possíveis
que foi ali um sufoco danado, porém está classificado para a próxima fase e enfrentará o Barcelona de Guayaquil. Olha, jogaço, hein? Aí vai ser parelha, aí vai ser muito difícil.